E só esse ano o Ministério Público do Trabalho recebeu 33 pedidos de mediação envolvendo empresas de terceirização de mão de obra dos setores de limpeza e serviços gerais. No ano passado foram 78 pedidos. Então vamos lá fora conversar com a nossa colega, a repórter Andréa Silva, que está em frente ao prédio do Tribunal Regional do Trabalho, aqui no bairro do Comércio. Ô Andréa, a gente normalmente noticia aqui no Jornal da Manhã essas reclamações dos trabalhadores terceirizados. Inclusive essas reclamações têm, digamos, aparecido com mais frequência na própria Justiça do Trabalho, né? Isso, Ricardo, bom dia a todos. E, inclusive, essas ações, essas reclamações também são feitas aqui no Fórum Trabalhista. Aqui ficam as 39 varas do trabalho ligadas ao Tribunal Regional do Trabalho. Doutor Agenor Calazans, juiz do trabalho, está aqui com a gente, vai esclarecer, até porque vocês falam aí em 33 pedidos de mediação, né, feitos ao Ministério Público. É uma tentativa de acordo, não é isso, doutor Calazans, entre a empresa e os seus terceirizados, a empresa com os seus funcionários que são terceirizados. Agora, as ações aqui também têm aumentado? Bom dia. Bom dia a todos. De fato, tem aumentado sim. A mediação é uma tentativa de fazer com que as partes encontrem uma solução. Quando essa solução não é encontrada, o que se busca é a Justiça do Trabalho, que é aqui o nosso Fórum Trabalhista, onde correm sim muitas reclamações de terceirizados. Quais são as reclamações mais comuns, doutor Calazans? Geralmente o descumprimento de pagamento das verbas rescisórias, a falta de recolhimento do FGTS, a falta de recolhimento da Previdência Social, também acontecem demandas aqui, embora a gente ainda discuta o problema da competência. Mas, ou seja, é um número muito grande de ações em relação a isso. O que diz a lei em relação a essa situação? Quando uma empresa terceiriza os seus serviços, né? E esse trabalhador não está recebendo da empresa a qual assinou a carteira dele. Essa empresa que contratou a terceirização também tem obrigação de resolver o problema nesse momento aí de falta de salários, por exemplo? Sim, essa foi uma solução que a Justiça do Trabalho encontrou para que as pessoas não fiquem sem ter os seus direitos reconhecidos e satisfeitos. Então, o que acontece? Quando a empregadora não paga aquilo que deve, há uma responsabilidade que se chama de subsidiária, porque ela é posterior, da tomadora do serviço. O tomador do serviço responde pela obrigação trabalhista que aqui o empregador não adimpliu, não cumpriu. Com quanto tempo de atraso isso pode acontecer? Com 1 mês de atraso, sem nenhum problema. Desde que haja aquele período da exigibilidade, que é depois do 5º dia do mês subsequente ao vencido, a partir daí o trabalhador já pode buscar a reparação do seu direito. Claro, ele deve fazer isso procurando o seu sindicato, ele deve fazer isso constituindo um seu advogado, evitando a demanda judicial, mas se não houver outro jeito, sim, tem que vir à Justiça do Trabalho, onde as reclamações crescem sim. Doutor Calazans, quando é que há um vínculo, né? A empresa que contrata o serviço terceirizado, quando é que o trabalhador terceirizado passa a ter um vínculo com essa empresa? E o que diz a lei em relação a esse vínculo? Para haver emprego, basta que concorram 3 fatores. Para haver o vínculo? Para haver vínculo, pois é. Subordinação, remuneração e habitualidade. Havendo isso, há emprego direto. Muito bem. O que se vem exigindo para a configuração do vínculo direto com a tomadora, que essa atividade desempenhada seja também a atividade fim daquela empresa, que o objetivo da empresa está configurado naquele trabalho que se está prestando. Então, havendo essas coisas, há vínculo empregatício. Para se ter uma ideia, nós temos que fazer uma projeção. Eu faço uma pauta de 15 audiências por dia. Imagino 1/3 delas envolve terceirização. Se nós fizermos aí uma projeção, nós temos 3,5 milhões de reclamações por ano no Brasil. Dá para estimar que 1,5 milhão envolve terceirização. É um número muito grande. Tão grande que nos preocupa que os juízes do trabalho fazem agora, de 27 a 30, aqui em Salvador, um congresso com todos os juízes do Brasil, e um dos temas a ser discutido é exatamente a terceirização. Qual é a dificuldade quando o trabalhador entra com ação na justiça e ele ganha, né, essa ação, mas não consegue ser indenizado da empresa a qual tinha esse serviço terceirizado? Bom, o primeiro problema é buscar que a empregadora cumpra o que deve.
que a terceirizada é que é a devedora. Então a justiça busca que ela pague, quando não consegue, busca que os seus sócios paguem, e quando não consegue, aí sim a terceirizante, a tomadora do serviço, deve pagar. Essa que é o caminho, que é um pouquinho longo para quem tem o seu direito a receber. Doutor Agenor Calazan, juiz do trabalho, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio.